Porque eu acredito no que a palavra diz sobre mim. Aleluia. Que eu sou geração eleita. Aleluia. Sacerdócio real, nação santa e linda. Aleluia. Porque se alguém falar que você é feio, querida, é mentira do diabo, viu? Não é verdade, pastor? Porque todos nós somos lindos na presença do Senhor. Todos nós somos lindos. Então, queridos, é só para a gente exemplificar e também para a gente dar uma, fazer uma brincadeira, mas isso é muito real. Porque tem pessoas, queridos, que por conta de uma palavra lançada contra a vida dela, paralisa ela totalmente. Pessoas presas em camas com depressão por causa de uma palavra que foi lançada contra a vida dela e ela acreditou naquela palavra. Ministérios que foram destruídos porque alguém lançou uma palavra e a pessoa acreditou. Preferiu acreditar na palavra do inimigo e não acreditar no que o Senhor já tinha falado e já tinha mostrado e ele experimentado daquilo que Deus fez na vida dele. Então, se você está nessa condição, querido, que você se olha no espelho todos os dias e vê que tem algo diferente na sua vida, tem algo que está entristecido o seu coração porque alguém falou, hoje o Senhor quer dar liberdade a você, porque você está cativo com este pensamento, a ponto de te paralisar. Repreenda todo espírito de dúvida da sua vida e passe a acreditar naquilo que Deus tem para você. Amém, queridos? E uma mente descrente, queridos, uma mente descrente, uma mente duvidosa, andam juntas, né? É uma linha, o que a gente chama uma linha tênue. Eu quero ler na minha versão, lá em Tiago 1,6, que diz assim a palavra do Senhor. Tiago 1,6, 8. Porém, se os irmãos quiserem acompanhar aqui, mas eu quero ler na minha tradução. E diz assim, porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Amém? Amém, igreja? Amém. Uma mente duvidosa e uma mente descrente, queridos, levam à desobediência. Então, qual é o resultado? Qual é a atitude, as ações de uma pessoa que tem uma mente descrente? Porque a incredulidade, queridos, que a descrença nada mais é do que a incredulidade. E a incredulidade, ela gera desobediência. Olha a proporção, queridos, de tudo isso. Olha a proporção. Lá em Mateus 17, 14 e 20, vamos ler? Vamos ler aqui mesmo. E diz assim, e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Diga, não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Pode continuar. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos
podemos nós expulsá-lo? Olha a resposta de Jesus, queridos. E Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém, igreja? Queridos, os discípulos trouxeram aquele jovem e apresentaram primeiramente para quem? Para os discípulos. E os discípulos não curaram. E levaram até Jesus. E aí eles perguntaram, certamente com vergonha, constrangidos, porque perguntou em particular, de certo, eu imagino, né? Baixinho: Senhor, por que nós não podemos curar? Por causa da sua pequena fé. Simplesmente por causa da incredulidade deles. Por quê, queridos? Cada vez que nós temos um pensamento de incredulidade, nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que eu e você façamos. É verdade. Quantas vezes, queridos, nós temos alguém doente na nossa casa e nós não temos como, o pastor não está conosco 24 horas, a pastora não está conosco 24 horas, mas o Senhor dos Exércitos está conosco 24 horas. Vocês creem nisso? Amém. Aleluia. E nós, por conta da nossa incredulidade na nossa própria oração, nós não oramos pelo enfermo e não colocamos a mão e pedimos para repreender aquela enfermidade. Sabe por quê, queridos? Porque nós não acreditamos na nossa oração. Porque a nossa mente está como mente descrente. Nós precisamos. E aí nós nos tornamos o quê? Cada vez que é colocada uma situação e a nossa posição é de incredulidade, nós nos tornamos pessoas desobedientes. Porque o que diz a palavra do Senhor, queridos? Que o Senhor nos dará autoridade para quê? Para pisar a serpente, para quê? Repreender demônios e enfermidades. E o que nós temos feito, queridos? E o que nós temos feito com essa autoridade? Nós acreditamos ou nós não acreditamos? Nós obedecemos ou desobedecemos? Qual é a sua posição no exército de Deus, querido? Eu aprendi ontem algo que eu estava estudando para mim pregar na igreja que eu fui pregar, que Deus não escolhe pessoas como mero recrutas, não. Deus escolhe pessoas como peças-chave, aleluia, dentro do seu plano. E como é que você vai ser peça-chave dentro dos planos do Senhor se você não acredita no seu potencial? Se você não acredita em quem você é, a autoridade que Deus deu para você. Mas hoje é dia, queridos, de nós tomarmos posse daquilo que Deus chamou eu e você para fazermos. O nosso chamado, para aquilo que Ele nos chamou, para aquilo que Ele nos ungiu para fazer. Ninguém mais vai impedir, ninguém mais vai dizer. Se for colocado algo na sua mão, faça. Jamais diga não. Sabe por quê, queridos? Porque quando você dizer não, Deus vai levantar outro para fazer. Porque a obra do Senhor, ela não para. E ela não pode parar. Mas quem vai parar, queridos, é você. É você. Quantos aqui tem tanto tempo de igreja e não acreditam no seu potencial? Quando eu cheguei aqui há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu e meu esposo ficamos maravilhados, porque eu falei: meu bem, quantos talentos tem nessa igreja? Quanta mulherada, porque nós tínhamos um culto à tarde.
nos despertar, queridos, ao nosso potencial, a acreditarmos naquilo que nós podemos. Que nós podemos. A ponto de nós não nos tornarmos desobedientes ao chamado do Senhor. Faça, mesmo que você não saiba. Mas faça, queridos. Acredite. Diga, olha, eu posso fazer. Olha, eu não sei, mas eu vou fazer. Aleluia. Porque eu acredito que eu posso aprender. Eu acredito que eu tenho potencial para fazer. Porque a palavra do Senhor me chamou. A palavra do Senhor não faz acepção de pessoas. Nós aprendemos, eu aprendi e ficou com isso no meu coração, o pastor Olímpio. No sábado nós vamos inaugurar a igreja lá, do pastor Reginaldo Tocha. E ele disse, primeiro o Senhor chama, depois o Senhor envia, depois o Senhor capacita. Olha a ordem cronológica disso, queridos. Olha a sequência disso, na verdade, não cronológica. Mas olha a sequência, primeiro Deus chama, depois Deus envia e depois Deus capacita. Tanta gente sentada no banco, dizendo, não, primeiro o Senhor vai me capacitar para depois Deus enviar. Não, meu querido, Deus primeiro vai te enviar, aleluia. Deus vai te enviar para depois Deus te capacitar. Então não fique esperando. Não seja desobediente ao chamado do Senhor na sua vida, porque você não está crendo no seu potencial. O Senhor me permite, pastor. O pastor não falou nada para mim, mas eu vou falar. Quantas pessoas, queridos, não compraram carnê do cartãozinho do boi no rolete? Estão sendo desobedientes, porque não acreditam que nós vamos construir a nossa sede aqui. Aleluia! Fala, Deus! Quantas pessoas não compraram? Porque quando nós viemos aqui e falamos e oramos e fizemos campanha na quarta-feira, e eu disse, nós estamos gerando isso é como um bebê, nós estamos gerando, mesmo que nós olhamos ali para fora e não vemos nada, mas pela fé nós já podemos trazer a existência aquilo que não existe. Glória a Deus! E se você não está acreditando neste processo, neste projeto, desculpe, você está sendo desobediente. Porque a incredulidade gera desobediência, porque você não comprou o seu cartão ainda. Queridos, isso é nosso. Isso é nosso. Ah, mas eu não como carne. Compre um então. Compre um. Para quando você vê construído e você sentar na cadeira, você vai falar, não, essa cadeira aqui foi aquele cartãozinho que eu comprei. Ou quando você vê as paredes levantadas, você vê um tijolinho ali e vai falar, aquele tijolinho eu ajudei. Então, meus queridos, não sejamos desobedientes, mas muito pelo contrário, sejamos crentes, aleluia. Sejamos crentes. Tem uma missionária que diz, fica crente. Então eu vou fazer, menção dessa frase dela, fica crente, meu irmão. Não fica incrédulo, não, fica crente. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém?